Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que o if vai primeiro identificar esse valor aqui, e caso ele não passe, ele vai entrar aqui embaixo, tá? Deixa eu colocar um para cair aqui no... Pronto. Certo? Pronto, vamos observar aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar um point break aqui, ó. Certo? O point break vai fazer o quê? Ele vai executar a rotina e vai parar exatamente nessa linha, para que eu possa depurar a aplicação. E com isso, acompanhar a sua execução. Tá ok? Aqui, ó. Nessa lateral, eu vou clicar aqui do lado, uma vez, e ele vai aparecer esse point break aqui, ó. Certo? Isso aqui serve para quê? Serve para parar a execução. Então eu mando ele executar e ele vai até chegar nessa linha. Quando ele chegar nessa linha, ele vai ficar no ponto para que eu possa depurar. E eu posso entender o fluxo dele. Ver para que lado ele está levando as variáveis. Tá certo? Então eu vou apagar aqui. Certo? E vou clicar, vou apertar o botão F5. Ó, veja que ele já colocou a data, a idade, certo? Ele já calculou aqui, ó, a data de nascimento, a idade, já gravou essa idade aqui na planilha e vai agora começar o fluxo para a gente entender como é que ele vai chegar no CAT sênior. Se eu passar o mouse aqui por cima, eu vou ver que idade é 49. E se eu olhar aqui nas variáveis locais, eu vou ver que idade é 49. Tá certo? Vou ver que a idade é 49. Então quer dizer que ele vai testar a variável idade. Então ele vai testar e vai dizer o seguinte, ó, idade, sendo 49, ela é menor ou igual a 18? Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é falso. Então se eu pressionar F8, ele já pula para o else. Tá certo? Já pula para o else. Isso é verdadeiro? Não. Então já cai para o falso. Quando ele cair para o falso, ele tem mais um if para testar. Tem um próximo if para testar. Aí ele testa. Idade, 49, é maior ou igual a 19? É maior. Beleza. E idade, 49, é menor ou igual a 35? Ele é maior. Então está furada essa condição. Então, aqui é verdadeiro ou é falso? Falso. Então ele já pula para o else. Quando ele chega dentro desse else aqui, ele vai para o terceiro if, para a terceira condição. Certo? Quando ele chegar aqui nesse else, ele vai fazer esse outro teste. Idade, 49, é maior ou igual a 36? É maior, já passou. Idade, é menor ou igual a 50? Exatamente menor, que é 49, né? Então, já que essa condição é verdadeira, lembra-se, por isso que eu coloquei o ou aqui, né? E eu vi que não ia funcionar, porque ele sempre ia passar pela primeira, mas nunca passava pela segunda. Tá certo? Então tem que ser o i, porque eu quero testar as duas condições ao mesmo tempo. Tá certo? Ao mesmo tempo. Então idade é 49, é menor do que 50. Perfeito. Por isso que agora o cat, que é vazio, agora recebe sênior. Fecha aí end if, end if, end if, ou seja, sai fechando todo mundo. E a última etapa é pegar o categoria e colocar, atribuir lá na B4. F8, ó, já gravou aqui e finaliza. Certo? Mas a questão é o seguinte, você tem que saber que você pode colocar aqui dentro, você tem que saber que você pode fazer ifs individuais, não é muito aconselhável. Certo? Bom, vamos fazer esse cara aqui um pouquinho diferente.
faz o seguinte, copia essa estrutura aqui toda, e cria um outro chamado testa categoria 2. Certo? Simplesmente eu copiei, colei lá em cima e troquei o nome. Coloquei para categoria 2, certo? Mas a mesma estrutura. Pronto. Aqui em cima eu vou manter a mesma coisa. Mas aqui o if todo eu vou tirar. Certo? Ó. O if todo aqui eu tirei. Por quê? Porque eu vou utilizar uma outra estrutura agora. Certo? Prontos? Vamos lá. Essa estrutura aqui, ela é mais simples de ser utilizada. Tá certo? E a indicação dela é o seguinte. Quando você imaginar que o teu if vai ter pelo menos mais do que 8 condicionais, então é melhor você utilizar o select case, certo? Para poucas condicionais, beleza, né? Mas para muitas, acima de 8, de 10, melhor substituir por case select, certo? A não ser que não dê para fazer no select case, porque vai ter algumas condicionais que é complicada para você testar a partir do select. Então, a gente vai para o if. Mas aqui der para ir. Bom, vamos lá, é bem simples. Select. Toda vida que você for construir as estruturas, você tem que abrir e fechar, tá certo? O VBA, essa IDE do VBA, ela não é muito inteligente. Isso significa dizer que você não consegue, por exemplo, abrir uma estrutura e fechar uma instrução. Ele não faz isso, certo? Você tem que fazer isso. Então você tem que se lembrar de fazer isso. O select case, ele faz o seguinte. Ele é escolha o caso, tá? O que é o caso? O caso é a opção que você está dando. Mas com base em qual referência? Aí você tem que dizer para ele qual é a referência. No caso, a referência aqui é um número, é a idade. Então, você vai dizer para ele o que vai acontecer dentro das situações. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó, o primeiro case. É quando ele for menor ou igual a 18. O que é que vai acontecer? Cat Júnior. Quando ele for de 19 a 36, adulto. Quando ele for de 36 a 50. No caso aqui é 35. Sênior. Acabou. Acabou. Certo? Ou seja, ele vai olhar a idade. Se a idade é menor ou igual a 18, júnior. Se a idade, o número, variar entre 19 até 35, adulto. Se for de 36 a 50, sênior.
E se não for nenhum desses aí que você escolheu, é master. Certo? Então, para fazer o teste, eu apago aqui. E vou atribuir, ó, testa categoria 2. Dá um OK. E funcionou perfeitamente. Certo? Certo? Mas é sempre importante ter um case else. É importante você ter. Por quê? Porque você tem que sempre prever se o valor que você está recebendo vai estar dentro digamos, do que você definiu. Se não, ele pode causar um erro de ficar procurando alguma coisa e não achar, e pode dar uma travada. Então você bota sempre um tipo, se o valor que ele está esperando não achou, devolve uma mensagem qualquer. Devolve vazio, devolve nulo, ou devolve uma mensagem, ó, valor incorreto. Pronto. O que acontece é o seguinte, em termos de eficiência, aqui a gente não vai perceber porque a nossa solução é muito simples. Então a gente não vai perceber uma eficiência nem uma velocidade. Mas se você tiver instruções muito grandes para serem avaliadas, o case ele é mais rápido. Certo? Ele consegue, porque ele não perde muito tempo. Por mais que ele chegue em cada um desses, o processo de avaliação dele é muito mais rápido, internamente. Não me pergunte por quê, eu só sei que realmente ele é mais rápido e eu já pude comprovar isso aí com estruturas maiores, certo? Onde o if demora mais, aqui sempre tem que existir, tá certo? Agora, eu já tive experiências ruins trabalhando com a variável de referência quando ela vem vazia. Então é interessante testar se ela está vazia ou não antes, certo? Então é interessante testar, fazer um teste antes. Se tiver vazia, eu paro ali mesmo e dou uma mensagem, ó, tá vazia, preenche aí alguma coisa, certo? Sempre é interessante fazer isso, ok?